Ó Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher o seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Assentar-se, filhos e filhas. O tempo do Advento é um tempo de preparação litúrgica para o nascimento do menino Jesus na manjedoura. Mas também o tempo do Advento é uma preparação para receber a volta de Jesus. E é exatamente isto que a palavra de Deus traz nessas leituras: a volta de Jesus. As pessoas gostam de especular. A palavra de Deus diz, o João Batista fala: o reino de Deus está próximo. Às vezes a gente quer saber que dia que vai ser, que hora que vai ser, quando é que Jesus vai voltar. O pregador do Papa no retiro para cura esses dias disse, trazendo um escrito antigo, ele disse: nós não sabemos, está na palavra, o dia em que Jesus vai voltar. E aí o texto conclui: e nem precisamos saber. A gente tem que se preparar. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Eu tenho que nesta vida me preparar para me encontrar com Jesus. Então é forte quando o Evangelho diz aqui: o machado já está na raiz, as árvores serão cortadas. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então, somos essas árvores. E a nossa vida precisa dar fruto. Qual que é o maior fruto de um cristão católico? O testemunho dele. A primeira leitura de hoje fala: primeiro anuncia aquele que virá, e até ali apresenta a lista dos dons do Espírito Santo que nós recebemos no sacramento do Crisma. E que este que vem, cheio do Espírito Santo, vai trazer a paz. A justiça vai acontecer. E aí o texto começa a dizer que o bezerro e o boi vão comer junto ali a mesma palha. Se põe um bezerro e um boi junto, o que vai acontecer? O bezerro não. Bezerro e leão. O boi pode, né? A vaca pode. Mas é o bezerro e o leão. Quem devora quem?
o leão. Se uma criança é colocada perto de uma cobra venenosa, quem morde quem? Se bem que tem umas crianças que é perigoso morder quem. Mas é a cobra. Não dá para ficar junto. Não dá para misturar. E a palavra está dizendo que vai acontecer em que todos vão estar juntos. Talvez para a gente entender na nossa vida o que eu penso, como eu vivo, as minhas ideias sobre a fé, sobre o mundo, seja diferente da sua. Ou você tem a diferença com alguém, às vezes ódio, às vezes raiva, não gosta de ficar no mesmo espaço. Isso vai precisar acabar. Quando ele vem de fato restaurar um novo céu e uma nova terra, né? A gente pode até pensar diferente, não há nenhum problema nisso. Mas não pode ter briga e ódio, divisão. Aí quando a gente fala de fé e liga as redes sociais, eu acho que está cada vez mais longe a vinda de Cristo, porque esse povo não aprende. Né? Não aprende a se respeitar, não aprende a colocar um fim nessas divisões e trazer a paz. Porque não consegue ficar junto com o outro. O lobo e o cordeiro, tudo junto, porque este que virá fazer a justiça florir, vai nos ensinar tudo isso, olha, e já nos ensinou. Então, ainda que eu viva com ódio, viva com raiva, viva não querendo viver no mesmo espaço que o outro, eu sou uma árvore prestes a ser cortada e jogada fora. O machado já está na raiz. Se a gente não se emendar, se a gente não se converter, nós seremos cortados. Por isso que João Batista diz, olha, eu vim aqui batizar vocês com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Esse é Jesus. Ele vai batizar no Espírito Santo e no fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar tudo. E ele vai recolher o trigo, coisa boa, no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. Por isso que a gente se emenda. Por isso que a gente se confessa. Por isso que a gente faz penitência. Né? A nossa penitência ela tem que ser verdadeira. Por que a gente tem que fazer penitência? Porque a gente não presta. Às vezes o povo está confundindo penitência com ato de piedade bonito. Não é ato de piedade bonito. Quem faz penitência é porque reconhece que é um grande pecador. E graças a Deus que reconhece. E lá dentro, no interior, você vai se penitenciando e a graça de Deus vai acontecendo na sua vida. A gente tem que ser um povo capaz de pedir perdão. Por isso, o dezembro que temos é a oportunidade especial para buscar as confissões na nossa vida, até antes do Natal. Depois a palavra de Deus ainda diz, no próprio Evangelho, de que João Batista estava ali batizando o povo e a gente tudo em que é lugar, da redondeza ali do Rio Jordão. Mas também aparece fariseus e saduceus. Eram os partidos que eram contra Jesus. Também contra João Batista. Tanto que João Batista foi preso, né, por eles. Eles perseguiram João Batista e depois perseguiram Jesus. Mas eles foram lá para batizar. Falei, João Batista olhou assim, raça de cobra venenosa, viu? João Batista foi direto. Porque aqueles homens não estavam ali para buscar um batismo de conversão.
estavam ali para perseguir um homem de Deus. Estavam ali para ver se o homem de Deus está fazendo as coisas certas. E como a gente corre o risco de ser assim nos dias de hoje? Não basta eu ir e mostrar que estou fazendo coisas certas. Não é para mostrar. Mas é para ser de verdade isso que você está fazendo. E aí eu não vou conseguir ver se é verdade ou não. Mas é Deus que sonda os nossos corações, é que sabe que a gente está de fato buscando uma conversão. Ou a gente está sendo fariseu, sabe ser, né? Vivendo a nossa vida do jeito que a gente é. Então, a palavra de Deus, ela vem trazer esta graça da paz. Esta paz é de Jesus. A paz não é a ausência de problemas, de dificuldades, não. A paz é porque eu consigo andar. Eu consigo, mesmo numa diferença que eu tenho com meu irmão, consigo conviver. Consigo cumprimentá-lo. Consigo fazer junto alguma coisa. Apesar daquela pensamento diferente. Eu não provoco. Ele não me provoca. É uma paz. Mas eu tenho as minhas ideias e ele tem as ideias dele. Você pode ser assim, todos nós. Mas é viver uma fé de fato que traga este Jesus da paz. Este que sobre nós vem no poder do Espírito. Então, conviver em paz é o maior testemunho de um católico nos dias, sobretudo nos dias de hoje. Estar em paz. Não precisa negar a sua fé para estar em paz. Mas estar em paz. Provocar a harmonia da paz, a graça da paz. E esperar Jesus voltar. Não é bonito o sacramento do matrimônio, né? Às vezes os pares normalmente ficam meio irritados. Porque atrasa. E não está isso no rito, né? A noiva, por favor, atrase 30 minutos. Isso é o rito das cabeleireiras. Isso é o rito das cabeleireiras. Mas veja que interessante. A igreja, nós somos a noiva. Sim ou não? Os homens não gostam muito de se chamar de noiva, né? Mas é. No mistério da fé, né? A igreja é a noiva. Quem é o noivo? Jesus. Como é que é na celebração do matrimônio? Quem é que fica esperando a noiva? O noivo. O noivo. Então, e onde está o noivo? No altar. No altar, de frente ao altar. O noivo está sempre aqui, esperando. Quem entra no fundo? A noiva. A noiva. Quem é a noiva? É a igreja. Você vem da sua casa e adentra aqui, ó, fundo. E ocupa o seu espaço. Para depois chegar ao altar. Aí a noiva chega ali, papai, com alguém lá. O noivo dá alguns passos. E traz a tua noiva para o altar. Jesus deu alguns passos. E veio o menino. E trouxe a noiva para perto. E aí, ali diante do altar, o noivo e a noiva celebram as núpcias, celebram o matrimônio, o casamento. Jesus então se une à sua igreja. Por isso que quando na bênção nupcial o padre reza que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E como é que Jesus amou a sua igreja? É na vida por ela. Ele que trouxe para o altar a sua noiva. Deu a vida por ela. Ele amou tanto a igreja, que somos nós. Ele ama a igreja. E que ele deu a sua vida por nós. Então ele agora vai para Deus e promete a voltar.
E quantas vezes, depois do casamento, existe exatamente esse gesto do noivo e da noiva. Às vezes a noiva vai para um canto trabalhar. Nós todos aqui, todos vocês, aliás, tem o seu trabalho, tem a sua vida diária, tem as coisas para fazer. E o noivo, que é Jesus, fica te esperando de novo. É uma loucura, mas é tão bonito. A cada domingo há um jeito de casar-se. Quando eu venho à missa, o noivo me espera, porque a semana inteira eu me preparei para isso. Eu me encontro com o noivo me recebe, eu recebo o noivo, vivo a sua fé, vivo a fé me ensinada no mundo. Na outra semana eu volto. E é assim até o dia em que o noivo diz: comprei a nossa casa própria. Vamos. Aí a gente morre e vai para Deus, na casa própria do céu. Esse é o caminho que a gente segue. Esperar Jesus é isso. A vinda dele, ele já foi, está lá, já casamos, já estamos unidos a ele. Nós estamos nos nossos afazeres, ele também seu afazer do céu agora, todo dia nos encontra, e para dizer como aquele esposo diz para sua esposa, como o sonho deles, e ter a sua casa, e ter um lugar definitivo para morar, né? Realizar o sonho. Então é isso. Até o dia em que ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai para o reino que nos preparei. Nós somos trigo como Jesus é trigo. Nós temos um celeiro para isso. Nós não podemos ser palhas, nós não podemos ser jogados fora, queimados. Deus não quer isso de nós. Mas de fato a gente precisa viver a nossa fé, buscar a nossa conversão e os frutos dessa conversão no dia a dia. Deus nos ajude, que a Santíssima Virgem interceda por nós. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.